Opa, tudo bem com você? Antes de começar o devocional de hoje, eu queria agradecer muito pela sua vida, pelo tempo que você está dedicando aqui, passar ao meu lado, que seja um tempo de bastante qualidade aqui, então obrigado de verdade, de coração. O tema do devocional de hoje é não volte atrás ou nem diga nada, é um resgate mesmo à fidelidade, porque a humanidade tem esse traço de querer fazer muitas promessas, né? Político, você já viu, promete o mundo, mas não tem como, a gente não é capaz de abraçar todas as coisas, de realmente estabelecer a paz mundial, porque tem muitas coisas que fogem do nosso controle. Só que você não é obrigado a prometer nada. Só que a partir do momento que prometeu, tem que cumprir. Meu pai, ele dizia que no tempo dele, o homem, ele tinha que ter palavra. Então ele sempre me ensinou, me forjou com esse ensinamento. Você falou alguma coisa, você tem que cumprir aquilo que você falou. E isso era questão de honra. Você disse que vai fazer algo, você vai fazer algo e pronto, acabou. Tinha que cumprir. E a palavra valia muito mais do que dinheiro. Hoje em dia, tudo tem que ter contrato, ser gravado, ter provas. Senão as pessoas vão voltar atrás, vão mudar os seus discursos porque não tem mais palavra. E infelizmente isso tem sido um traço muito comum entre os cristãos. Se você conhece alguém que mexe com aluguel, que tem algumas lojas, ou pessoas que vendem alguma coisa, a pessoa já chega falando que ela é cristã, as pessoas já ficam com o pezinho atrás. A fama de um cristão hoje não é muito boa, porque infelizmente muitos se dizem cristãos e são maus pagadores, inventam muitas desculpas, não cumprem aquilo que dizem. E você já percebeu, quando alguém precisa dar carteirada de algo, falar que ele é algo, muitas vezes ele não é coisa alguma. Então a gente precisa ter muito cuidado com aqueles que se dizem cristãos e tentam se beneficiar de um caráter de um cristão, porque normalmente um cristão de verdade não vai precisar falar, eu sou cristão, confia aí que vai dar tudo certo. Ele simplesmente cumpre a sua palavra e pronto, acabou. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 ao 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. É tão bom sabermos que nós estamos lidando com Deus que não volta atrás, que não é homem para mentir. O Senhor, se ele prometeu algo, ele não vai olhar pra você e falar assim, ah não, você é a exceção desse algo que eu prometi. Quando ele fez uma aliança com toda a humanidade, você estava incluso nisso. Então por isso é tão interessante nós lermos a Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo e ver todas as promessas que o Senhor firmou na humanidade. Você está incluído nisso aí. Então não é bom sabermos que, independente do que você faça, a palavra do Senhor não vai voltar atrás? Então você precisa começar a agir como um reflexo disso. Em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 6 diz: muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Nos dias de hoje, você se considera uma pessoa leal, uma pessoa confiável? Quando alguém te conta um segredo, você é aquele que guarda pra si ou é aquele que espalha pra pelo menos um? Sempre tem alguém que você vai acabar falando. Saiba que isso não é certo. Mesmo que seja sua mulher, seu marido, sua namorada, seu namorado, sua mãe, seu pai, se alguém contou um segredo pra você, guarde isso pra si. Não espalhe, não quebre a confiança de alguém. Porque por mais que você confie muito nessa pessoa, vai que ela, sem querer, fale detalhes daquela conversa ali. Ou você pode até mudar o olhar de alguém perante aquele segredo que você acabou de contar. Então seja alguém realmente confiável, deixe que aquilo morra em você mesmo. Não conte nem que seja pro seu cachorro, guarde pra si. Se tem alguém que você vai contar sobre todas as coisas e alguém que já sabe disso, que seja somente Deus. E se isso tem que ser levado a sério perante as pessoas, principalmente perante o Senhor. Em Números capítulo 30, versículo 2 diz: se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Deus, ele não precisa de nenhuma das suas promessas. Muito pelo contrário, para ele agir, para ele fazer as coisas, ele não precisa de nada da humanidade. Mas se você chegou a fazer um voto, um compromisso ao Senhor, e disse que se dedicaria, que não seja sobre a emoção. Então tome muito cuidado com as palavras que você vai falar. Deus leva muito a sério as palavras. Elas são muito valiosas ainda para Deus. Por mais que a humanidade não veja valor nas palavras, para o Senhor as palavras têm muito poder. Então quando você promete alguma coisa ao Senhor, leve isso a sério e faça independente do que aconteça. E nós precisamos levar o modo de vida e o modo de falar que o Senhor quer para cada um de nós. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Então vamos fazer uma oração agora para que o nosso falar, para que a nossa vida seja um reflexo da fidelidade do Senhor para cada um de nós. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por este estudo. Obrigado, Senhor Deus, por ser fiel a cada um de nós, pelas suas promessas feitas no Antigo e no Novo Testamento, por garantir por cada um de nós vida e vida em abundância. Pai, caminhando diante da Tua palavra, caminhando com o Senhor, em comunhão com o Senhor, encontramos e desfrutamos de uma fidelidade tão bonita. O Senhor não vai mudando de ideia
varia de acordo com as circunstâncias, o Senhor se mantém firme nas tuas palavras, que possamos olhar e admirar a maneira com que o Senhor orquestra as coisas e que possamos ser como um espelho à sua fidelidade, Pai. Buscamos isso para o nosso coração e queremos colocar em prática no dia de hoje para todo o restante da nossa vida. Que quando falarmos algo, Pai, que não sejamos como os mentirosos, que falam e logo voltam atrás. Que não sejamos como falsas testemunhas, que dizem coisas que nem viram, nem ouviram e nem presenciaram. Que nós possamos falar sobre o nosso testemunho, sobre a nossa vida, sobre aquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós, Pai, em relação àquilo que nós já vivemos, ao nosso passado. Se em algum momento fomos pessoas mentirosas, pessoas que falavam coisas e voltavam atrás, isso é passado, eis que as coisas se fizeram novas, somos novas criaturas perante ao Senhor nesse momento, e a partir de hoje, vivemos sobre esse novo reflexo, Pai, que o Senhor possa converter mais essa área da nossa vida, que possamos cumprir tudo aquilo que firmamos um compromisso com o Senhor e com as pessoas também. Esteja nos capacitando, Deus, esteja nos lembrando, porque às vezes também nós nos esquecemos daquilo que nós falamos, daquilo que nós prometemos, mas se existe uma promessa que fizemos para o Senhor ou para alguém e que a gente se esqueceu, esteja trazendo a lembrança, Pai, para que possamos, em nome de Jesus, caminhar em coerência com o caráter de Deus. Não permita, Pai, que sejamos pessoas mentirosas, que sejamos falsos cristãos, que estamos aí disseminando uma palavra errada, Deus, porque muitas vezes as pessoas não têm confiado naqueles que se dizem cristãos, porque falam ali com a boca cheia que são cristãos, mas são incapazes de cumprir aquilo que disseram. Que nós não venhamos mais voltar atrás, Pai. Freia a nossa boca para que a gente não fale nada no calor da emoção, que possamos falar as coisas certas, coerentes com a realidade e também entendendo que o Senhor nos capacita a sermos fiéis na Tua palavra e que a fidelidade é um fruto do Espírito. Em nome de Jesus, nós entregamos agora o nosso falar para Ti. Domine sobre a nossa boca, domine sobre a nossa língua, Pai. Ela pertence ao Senhor. Cada um de nós aqui entregamos a nossa boca a Ti. Que ela possa ser uma boca santa usada para a fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode parecer um pouco extremista demais, né? Não volte atrás ou nem diga nada, mas é para que você entenda a seriedade das suas palavras. Precisamos levar mais a sério tudo aquilo que nós prometemos, porque o Senhor é fiel, nós também precisamos caminhar segundo a fidelidade do nosso Pai. Que seu dia seja incrível assim como você é. Gostaria de agradecer novamente pela companhia e eu te espero amanhã para nós orarmos e estudarmos a palavra de novo. Que Deus te abençoe.